Olá! Hoje vamos fazer um exemplo de modelamento de um produto dentro do Cimatron. Essa chapa metálica. Vamos utilizar para fazer esse modelamento ferramentas 2D de faces e ferramentas de sólido de dentro do Cimatron. No primeiro passo, vamos fazer o dimensionamento e as linhas de contorno da nossa peça utilizando uma ferramenta do Cimatron chamada Sketch, que é uma ferramenta onde a gente consegue fazer os desenhos 2D da nossa peça. Primeiramente vamos fazer as linhas à mão livre de todo o contorno da nossa peça, para depois, utilizando as cotas, fazer o dimensionamento dessas linhas e a posição desse desenho, desse sketch em relação ao UX, que a gente chama, que é um ponto de referência criado na nossa peça. Então, fizemos todos o dimensionamento do nosso contorno de forma bem prática e rápida, que ele já vai se ajustando ao desenho. Fizemos o posicionamento agora do sketch em relação ao desenho, e agora a gente consegue fazer os detalhes da nossa peça. Vamos fazer mais um sketch agora para começar os detalhamentos da nossa peça. Como vimos no exemplo, já informamos as medidas dos diâmetros, então é possível fazer tanto à mão livre e com as cotas para dar as dimensões, como também já informar previamente as dimensões do nosso sketch. Vamos fazer as medidas de acordo com o primeiro sketch que a gente fez. Para ser possível isso, adicionamos ao sketch anterior como linhas de referência para podermos fazer a nossa cota. Na árvore embaixo é adicionado todas as ferramentas, todos os comandos que a gente faz no desenho ficam posicionados do lado esquerdo, sendo possível fazer a edição caso ocorra um erro ou caso queira fazer alguma alteração no nosso desenho. Finalizando o sketch, agora vamos fazer a extrusão das nossas linhas, né? Primeiro fizemos a extrusão para baixo do nosso primeiro detalhe, e agora nesse segundo detalhe nós vamos fazer a extrusão para cima. A ferramenta extrusão é uma ferramenta de sólido, tá? Que é possível fazer tanto o corte da nossa peça, como fazer a extrusão adicionando material à peça, ou adicionando como novo material. No primeiro caso, a gente fez para baixo, né? E nesse segundo caso, nós vamos acrescentar um material. Finalizando mais um sketch, mudamos a direção da nossa extrusão e acrescentamos um material na nossa peça, tudo utilizando uma ferramenta só. Agora vamos criar mais um sketch para fazer o detalhe central da nossa peça. Já de forma bem prática definimos os raios dos cantos e vamos definir as dimensões baseado no nosso sketch que a gente fez do contorno da nossa peça. Então, fizemos agora todo o dimensionamento do nosso sketch para depois fazermos novamente a extrusão. Nesse caso, vamos fazer utilizando também a extrusão
só que agora 9,5 milímetros para baixo. Olha. No próximo passo, vamos fazer os raios dos cantos, utilizando uma ferramenta também de sólido, o Round. O Round ele possibilita você colocar ou de forma padrão todos os raios no canto, ou você ir nos raios e editar manualmente os raios que você quer fazer diferente. Nesse caso, informamos um raio padrão de 2 milímetros e estamos mudando de forma manual as regiões a gente quer fazer um raio diferente. Vemos que ele fez todos os raios de forma automática. Nesse próximo passo, vamos fazer o corte do nosso produto, né? Utilizando a ferramenta Cut, uma ferramenta de sólido. Ó, vemos que de forma bem prática e rápida conseguimos fazer todo o corte da nossa peça. No próximo passo, vamos fazer as dobras do nosso desenho. Para isso, vamos utilizar a ferramenta Bend, que é uma ferramenta que de forma automática, dando linhas de referência, já conseguimos fazer a dobra da nossa peça. Então, utilizamos as linhas para fazer a referência, para mostrar a posição aonde vai começar a dobra. Informamos o grau e o raio, e ele de forma automatizada já faz a dobra do nosso desenho. Fizemos a primeira dobra para baixo, mudamos as direções, informando as direções onde quer fazer a nossa dobra, o ângulo e o raio do nosso canto, e de forma automática já conseguimos fazer as duas dobras da nossa peça. No próximo passo, vamos utilizar uma ferramenta de superfície, tá? O Round Corner, onde a gente seleciona a região onde a gente quer fazer os raios e ele cria pontos nos lugares onde vamos fazer os nossos raios, né? Informamos um raio padrão e podemos mudar os raios selecionando os pontos onde quer fazer a mudança e só informamos as medidas dos raios. Então, fizemos um raio de 30, de 14 a 16 nos locais onde a gente selecionou, e nos locais onde não foram selecionados ele fez um raio de 2, um padrão. Vamos adicionar agora no próximo passo nossas abas na nossa peça. Utilizando o Composite Curves, fizemos as linhas, e utilizando o Sweep, que é uma ferramenta de superfície, vamos acrescentar os materiais à nossa peça. Fazemos de forma bem prática, utilizando o Stitch, a união de todo esse detalhamento, e vamos utilizar a ferramenta Round para fazer os raios de um lado da peça, e vamos utilizar a ferramenta Fillet, que é ferramentas de raio por superfície, aonde a gente tem que informar todas as regiões de um lado e todas as regiões do outro para fazer os raios. Ó, nesse caso aconteceu uma sobra de material, então podemos criar uma spline baseado na superfície do modelamento que a gente está fazendo e fazer, utilizando o trim, o corte desse material de forma bem prática e rápida. Agora vamos fazer o corte central da nossa peça. Vamos fazer um sketcher e vamos fazer utilizando linha de simetria. Qual que é a importância da linha de simetria dentro do sketcher? Todas as linhas que a gente criar de um lado, ele de forma automática ele já vai criar do outro lado da nossa peça. Criação de linhas e as dimensões também vai se ajustando conforme o outro lado da nossa peça. Então não precisamos ficar fazendo modelamento de um lado e do outro, né? Nesse caso, utilizando a ferramenta Trim, uma ferramenta muito importante dentro do Cimatron, vemos de forma bem prática e rápida conseguimos fazer o corte do nosso produto,
utilizando as linhas que fizemos no Sketcher. É só informar, ele possibilita nós informar vários os lados e ele vai se ajustando pela opção que a gente quer utilizar o trim. Deletamos a superfície que a gente não quer, criamos uma linha e utilizamos o trim para fazer o corte baseado numa linha de referência. Ó. Vemos que o trim, ele dá, quando selecionamos a linha de referência, ele dá várias possibilidades de corte. Só escolhemos o que queremos e confirmamos o comando. Utilizando novamente o Round Corner, vamos fazer os nossos raios na parte interna da nossa peça. Ó. Como no caso anterior, definimos um raio de 3 agora como um padrão e selecionamos os pontos onde queremos fazer um raio diferente. Vamos agora acrescentar uma superfície de 7 mm à nossa peça, fazendo o sweep. Utilizando o Stitch, a gente consegue fazer facilmente a união das nossas peças. E utilizando o Round, vamos fazer um raio de 2 na nossa peça. É muito prático utilizar o Round nas nossas peças, porque a gente seleciona um local e ele já seleciona a linha inteira onde vamos fazer o raio. Acrescentar elementos exteriores é muito fácil dentro do Cimatron. Acrescentamos uma superfície de forma externa, só fizemos o posicionamento baseado no nosso ponto de referência e agora fizemos a união desses elementos. Após fazer a união, utilizamos o Round para fazer os raios da nossa peça e utilizamos ferramentas de cores, diversos tipos de cores para mudar a cor da nossa peça de forma bem prática e rápida. Finalizando nossa peça, vamos só dar o espessuramento utilizando o Shell, que é uma ferramenta bem prática onde conseguimos fazer o espessuramento da nossa peça, definindo o tamanho da nossa espessura e o lado aonde queremos fazer esse espessuramento. Fizemos agora o nosso raio e finalizamos a nossa peça.